de aceleração é a palavra profética que está inaugurando uma nova estação na nossa vida. E eu tomo para mim também essa palavra. Porque quando virou de 24 para 25, o Senhor falou assim: minha filha, esse para você, guarde isso, é um tempo de provisão e expansão. Eu falei, amém, Jesus? E aí o Senhor me deu aquela palavra de Isaías 54. Falou, olha, filha, vai expandir, vai ter provisão, mas se prepara, porque a tua tenda, ela precisa ser esticada. E quando Deus, Ele quer nos alargar, quando Deus quer aumentar a presença dEle, a revelação dEle, a provisão dEle dentro de nós, sabe o que acontece? O anjo começa a puxar a corda. E aí você começa a ser esticada. Aí você começa a ser esticada em perdão, em graça, em misericórdia, em paciência, em ser uma mulher alegre, contente, satisfeita, apesar das circunstâncias. E aí o esticamento vem para quê? Para que possa caber a glória da medida justa do Senhor daquela estação para você. Então entenda algo, se o Senhor está te esticando, se você está sentindo, está doendo a junta, a dor do crescimento, qual a mãe que nunca ouviu do seu filho, está doendo a perna. Quando chega aquela idade, está crescendo, espichou, e a gente fala assim, espichou, né? Você olha a criança, você vê pequena, você fala, meu Deus, mas em 3 meses parece que dobrou de tamanho. Quem está aqui comigo? Não é assim? Aí reclama de dor na perna, de dor na junta, de dor no osso, é a dor do crescimento. Então deixa eu te dizer uma coisa já de início, se está doendo é porque está crescendo. Se está doendo para você é porque está crescendo. Não existe, amada, crescimento sem sofrimento. Ninguém põe uma vida no mundo sem doer, sem sofrer. Se não sofre na hora do parto, com as anestesias da vida, aleluia, eu louvo a Deus pela ciência, né? Dói e causa incômodos enquanto você está gerando, quando você está gestando ou depois. Dói quando começa a crescer e você começa a se ver incapaz de dar aquilo que aquela criança precisa. Aí nós vemos que nós precisamos estar o tempo inteiro preparadas. A minha xará aqui falou assim, fui pega de surpresa. E na mesma hora o Espírito Santo falou assim, assim será a vinda do Filho do Homem. De surpresa, você está preparada? Você está preparada? A palavra tema, eu observei bem no banner, é Amós 9,13. Eu não vou pregar sobre Amós 9,13, embora eu tenha ficado muito tentada a pregar sobre Amós 9,13. Mas o Senhor me deu uma palavra profética para essa igreja, nesta palavra. Na parte da tarde a gente foi descansar um pouco, não consegui descansar, fiquei passando a limpo a mensagem, porque eu não sei você, mas eu sou da época do material de papelaria que você tem que escrever na mão para depois digitar. Eu não consigo, amadas, chegar e pegar as ideias e tac, pronto. Eu tenho que escrever. Aí eu tenho que florear, puxa seta, bota coração, bota ponto de exclamação, bota interrogação, bota carinha de choro. Não é assim? Baba um pouco, chora um pouco. E aí depois eu passo a limpo. Enquanto eu estava passando a limpo à tarde na mensagem, eu não estava preparada para o que Deus fez, para o que Deus fez comigo já lá. O Senhor encheu aquele quarto de glória. O Senhor, Ele fez de uma forma que nunca em nenhum lugar que eu ministrei tinha feito. Eu sou muito perceptiva ao mundo espiritual e eu sinto as resistências. E é guerra, é batalha, é combate. Quem está aí comigo nessa percepção, não é? Mulheres chamadas com veio profético, elas chegam no lugar e sentem uma resistência. E muitas vezes você vai ser confundida como uma mulher bipolar. Sabia disso? Aquilo que chamam muitas vezes de bipolaridade, aquilo que chamam muitas vezes de ela acordou virada, ela acordou, está de dia ou está de noite para ela, está doce, está amarga, é tão somente a tua inabilidade de lidar com o seu dom profético, porque você ainda não foi treinada. Quer saber por quê? Você chega no ambiente, você sente a resistência. Aí você já fecha a cara, já fica assim, estou sentindo uma coisa estranha. Vocês estão comigo? Vocês estão assim, tipo assim, é isso, identifiquei. Não é isso?
Aí você já fecha a cara, já fica sisuda. As casadas aqui, o marido já fala: o que houve? O que aconteceu? Fui eu? Eu fiz alguma coisa? Não é assim? E a gente começa a não entender, a gente às vezes fica ríspida, porque nem a gente está sabendo discernir. Não é assim, amados? Isso quer dizer que você tem um chamado profético de sensibilidade nas regiões celestiais. Você precisa treinar isso. Como é que se treina isso? Jejum, oração e palavra, nada mais que isso. Nada mais que isso. Isso é um sinal que Deus quer te usar como uma voz profética no lugar onde você está. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo chave. Dias virão, declara o Senhor, a minha versão é a NVI. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa. Meu Deus. E o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Disse assim o Eterno: é nítido. Na hora que eu conversei com os pastores, o quanto Deus tem um carinho especial com esta igreja. E que houve um tempo de preparação para que houvesse um tempo de colheita frutífera pronta para aceleração. Porque antes de Deus te acelerar, Ele vai te preparar. Porque se Ele não te prepara para te acelerar, na aceleração você bate com o carro e morre. Muitos hoje na igreja do Senhor têm crescido muito rápido demais e têm capotado na curva. Não estão preparados para o tempo de aceleração. Colocam o pé no acelerador sem Deus ter mandado. E sabe o que acontece? Não tomam as medidas de segurança. Não botam cinto de segurança, são autossuficientes. Se garantem na ciência humana. Se garantem na teologia da prosperidade. Se garantem na filosofia e no treinamento coach. Se garantem na PNL. Queridas, eu já estudei tudo isso. E digo para vocês, a Bíblia dá de 1 trilhão a 0. Tudo que eles falam, a Bíblia já disse há muito tempo. A percepção, discernimento no Espírito. Você sente a presença de Deus aqui? Mas a presença de Deus está tão forte. Eu olho para vocês, eu só vejo labareda de fogo. Ah, querida, em nome de Jesus, que o Senhor desperte o dom que há em ti. Em nome de Jesus, esse é o tempo de mulheres preparadas pelo Senhor para serem aceleradas no propósito de Deus. E o Senhor falou assim comigo: filha, profetiza sobre a minha igreja. Faz assim com a sua mão. Eu profetizo esse tempo baseado nessa palavra de Amós 9:13. Esse tempo agora mais do que nunca, e de hoje em diante para nunca mais parar, diz o Eterno. Eu profetizo um tempo onde não haverá mais morosidade, nem o servir apenas aos próprios interesses. Profetizo o tipo de avivamento que traz a consciência de que a obra não pode parar, segundo a revelação desta palavra. Onde quem está arando já vai colocar a mão para ajudar aquele que está ceifando da semeadura anterior. E aquele que pisa as uvas, ou seja, que já está no produto final, recolhendo o produto final, vai se unir ao que está começando um ciclo novo de semeadura neste lugar, porque é tempo de aceleração. Onde o reino de Deus é chegado, Jesus está voltando. Não há mais tempo para probleminhas, picuinhas, letargias ou dúvidas sobre o chamado. Aleluia. Essas são as palavras do Eterno sobre esta profecia de Amós 9:13 para essa igreja. É bom começar a conferência com uma palavra profética, não é? É bom começar. O nome conferência é para você conferir aquilo que Deus tem na sua vida. E falar de aceleração, minhas amadas, hoje em dia é muito fácil da gente compreender, não é verdade? Muito fácil, é palpável. A gente está sentindo isso, a gente está vivendo essa realidade o tempo inteiro. Você muitas vezes já acorda como acelerada. Você nem abriu, sabe quando você desperta na cama, mas não abriu o olho ainda? E você já pensa em tudo que tem que fazer no dia e teu coração já começa a falar: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi assim que eu estava na segunda-feira. Eu falei: eu vou viajar na quinta, então tem que deixar tudo preparado. Mas eu não parei 1 minuto, eu parecia a formiga atômica. Você lembra desse desenho?
da formiga atômica. Eu já sou muito acelerada. Vocês estão vendo que eu falo rápido, né? Mas o Espírito Santo vai traduzir tudo para você. Fique em paz. Tá bom? Depois você vê o vídeo de novo. Amém? E eu fiquei mais acelerada ainda para dar conta de tudo que eu precisava, que é minha responsabilidade como mulher. Não apenas como mulher de Deus, mas mulher esposa, mulher mãe, mulher feminina, que eu tenho que cuidar de mim, que se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Primeiro eu, depois meu marido cuida de mim. Porque se eu não cuidar de mim, nem meu marido vai querer cuidar. Vou virar um tripufu do agreste e ele não vai ter nem como me olhar, porque ele é militar e apesar dele ter porte de arma e não ter arma, porque ele não quer, ele não é obrigado a andar com canhão do lado, amadas. Não é obrigado. Amém? Teu marido não é obrigado a andar com canhão, amada. Amém? Você, menina dos olhos de Deus. Você é bela, formosa, como a Sunamita de Cantares. Amém? Cheirosa, vistosa. Amém? Amém, querido? Estou sentindo que vocês estão meio assim. Amém. É a quinta-feira, amadas? Que eu já fiquei sabendo que a quinta-feira aqui é a sexta-feira nossa do Rio. É isso? É isso, amados? Vocês já entraram no clima do final de semana? Então desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos que Cristo te iluminará. Amém? E a gente está nessa sensação, amadas, de aceleração o tempo inteiro. E parece que quando alguém faz a coisa um pouco no ritmo, um pouco menor, você já fica irritada. Não é assim? O trânsito, então. Dentro de casa, então. Com o marido, então. Eu só ouvi vários misericórdias. Misericórdia, misericórdia. A sensação de perder tempo na gente, principalmente nós que somos mulheres, causa angústia, não causa? Causa um sentimento de que a gente está não somente perdendo tempo, mas que a gente está perdendo oportunidades. É isso ou não? Você está comigo aqui? Aleluia. E aí o que é nocivo da aceleração? Tem uma parte que é saudável. E tem a parte que é o tempo de acelerar, como é o tempo de cada uma de nós aqui. De acelerar. Mas existe um tipo de aceleração que ela adoece, que ela boicota o propósito de Deus na nossa vida, que ela faz a gente ficar desesperada, desfocada, exausta, cansada, sugada, e a gente começa a colocar energia e foco em todas as coisas ao redor, menos naquilo que Deus queria que colocássemos. Esse tipo de aceleração, ela é nociva e traz muitas ansiedades e angústias. E eu não sei se você conhece, é um movimento que foi percebido nos Estados Unidos há muito tempo e que veio para o Brasil aqui pelo tempo, principalmente ali da pandemia, foi muito divulgado, que se chama FOMO. Quem conhece FOMO? Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. Fear, repita comigo, fear of missing out. Tem alguma professora de inglês aqui? Tá tudo certo? Fear of missing out. FOMO. F-O-M-O. Medo de ficar de fora. Eu não tenho isso não, pastora. Não? Começa só a rolar o feed do Instagram todo dia que você vai sentir isso. Todo mundo está avançando, menos eu. Todo mundo está conquistando, menos eu. Já teve filho, menos eu. Prosperou, menos eu. O ministério cresceu, bombou, menos eu. Senhor, a gente começa a perguntar, Senhor, onde estou errando? A gente já começa a se reprovar. E fulano emagreceu 25 quilos em um mês. O que está acontecendo comigo? Meu Deus, eu fecho a boca, não como nada, só bebo água e como alface. E estou eu aqui, perdi 200 gramas. Está todo mundo indo no movimento de aceleração. A pastora Viana falou, eu acompanho na internet. Quem me acompanha aqui na internet, @DaniFraguito, vai estar careca de ouvir isso que eu vou falar agora. Você precisa eleger a sua assembleia de vozes. Quem você vai dar ouvido? Primeira pessoa que você tem que dar ouvido é sua pastora e seu pastor. Não é o pastor da internet. O pastor da internet não paga preço de oração pela tua vida. O pastor da internet não paga preço de jejum pela tua vida. Não paga preço de renúncia e de entrega do tempo com os filhos, do tempo de casa, das coisas que tem que fazer pela tua vida. Mas os teus pastores pagam.
Primeira voz você tem que ouvir dos teus pastores. Aí depois você vai para a internet ou para pessoas do seu lado e você eleja. Quem é que pega a Bíblia e fala só o que é bíblico, sem distorção, sem fazer malabarismo psicológico? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não citarei nomes, mas vocês já fazem o link. Vocês são inteligentes, vocês têm a mente de Cristo. Amém? E aí, queridas, quando a gente está na internet, o que é importante a gente entender é que nem tudo é verdadeiro e que aquilo ali acaba gerando em nós uma falsa expectativa daquilo que Deus não nos deu, Deus não tem para nós. E talvez Deus nem tenha para aquela pessoa que a gente está stalkeando ali, olhando no Instagram, mas ela está fazendo e a produção dela é tão big, é tão maravilhosa, é tão power, é tão paga, tão patrocinada, que faz parecer que aquilo ali é da vontade de Deus.